Olá, eu sou o Márcio e esse é o canal da Via Vale Sistemas. Hoje a gente vai falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção aos Dados, que foi sancionada hoje, dia 18/9/2020, e já passa a vigorar a partir de hoje mesmo. Então, primeiro vamos falar o que é a LGPD. Essa lei ela foi criada, inspirada na GDPR da Europa. Então, em termos gerais, quer dizer que a pessoa ela tem direito a saber o porquê você está coletando os dados dela e por qual motivo, o que você vai fazer com esses dados, tá? Então, a gente vai estar falando aqui durante o vídeo sobre essa lei e o que vocês precisam fazer para estar se adequando. A primeira coisa que vocês têm que deixar bem claro para o seu cliente é por que você precisa dos dados dele. Né? Se você está solicitando ali CPF, endereço, foto, você precisa deixar bem claro o porquê essa solicitação. Então, a primeira coisa seria dar um treinamento aí para os seus funcionários e explicar para eles, para que todos saibam informar ali de prontamente ao cliente o motivo de vocês estão solicitando os dados. Na lei ela fala o seguinte: a pessoa física ela é dona dos dados dela. Então ela pode solicitar os dados, ela pode solicitar a correção, caso ela vê, né? Primeira coisa, ela solicita os dados. Ela vai falar assim para vocês: eu quero saber quais são os meus dados que vocês têm aí. Então vocês, a empresa, tem que fornecer para o seu cliente quais são os dados que você tem. Isso ela vai solicitar os dados. Aí quando ela vê, ela vai estar lá o relatório de tudo que você tem de informação. Aí ela pode solicitar correção, solicitar anonimização, ou seja, tornar anônimo. Vamos dar um exemplo aqui: você tem uma venda lá digitada para esse cliente. Então você não pode excluir essa venda do seu banco de dados, porque tem o registro de estoque, tem tudo referente àquela venda. Mas você pode deixar o seu cliente anônimo. Então isso é a anonimização. E ele também pode solicitar a exclusão. Tá? Se for possível a exclusão, você faz. Se não for possível, você faz a anonimização. Tá? Então são essas quatro coisas que ele pode pedir: solicitar os dados, solicitar a correção, anonimização ou exclusão. Tá? Porém, você não é obrigado a anonimizar ou excluir sempre. Você tem que respeitar a lei, outras leis, né? Por exemplo, a nota fiscal você tem que armazenar por 5 anos. Então, se você emitir uma nota fiscal para esse cliente e ele pedir anonimização ou exclusão, você não pode excluir a nota, porque o governo também exige que você tenha ela por 5 anos. E quando a gente fala de dados, a gente está falando só dos dados do seu cliente, também é todos os dados que envolvem pessoa física. Se alguma pessoa deixou o currículo aí na sua empresa, você tem os dados dessa pessoa. Os seus funcionários, você tem os dados dessa pessoa. Então, se o seu funcionário solicitar os dados, você tem que fornecer. Se ele soltar a correção, você tem que fornecer. Agora, a anonimização ou a exclusão do funcionário, do registro do funcionário, por exemplo, você tem que manter durante 30 anos de acordo com a outra lei. Então, você não pode nem anonimizar e nem excluir esses dados. Agora, um currículo que você recebeu e que a pessoa não foi contratada, eu já aconselho de imediatamente você pegar e triturar esse currículo e sumir com ele daí da sua empresa, tá? Não precisa ficar guardando isso. E outros dados que você tem aí de pessoas que você não usa nessa mesma linha de raciocínio do currículo, é bom já eliminar, não estar mantendo isso para não correr risco de algum vazamento, alguma coisa. A gente está mandando aí embaixo, né, um documento da política de privacidade. Esse documento eu aconselho vocês imprimirem, dar uma lida, né? Pode editar se vocês acharem que alguma coisa não é utilizada.
tem um trecho ali que é falado que os dados podem ser compartilhados com o órgão de proteção ao crédito caso o cliente fique inadimplente. Então, se você é uma empresa que não trabalha com fiado, vamos dizer assim, então você não precisa desse trecho. Outro trecho eu falo que os dados podem ser compartilhados com o banco ou empresa financeira, caso você emita boleto bancário. Mas se a sua empresa não emite boleto bancário, você pode retirar essa parte. Então a gente vai estar mandando aí a política de privacidade para vocês imprimirem. Se vocês acharem que é necessário, dá uma editada e imprime e coloca num lugar aí de fácil acesso para o seu cliente, para fornecer para o seu cliente. Você pode até colar numa parede ou deixa aí numa gaveta e caso alguém peça, você já mostra imediatamente. Eu acredito que o governo não vai fazer nenhuma fiscalização. O órgão responsável por fiscalizar foi criada essa semana, meio às pressas. Em Brasília tem apenas 52 funcionários, então não vai ter nenhuma fiscalização de imediato. O que pode acontecer é algum cliente aí, sabendo dessa lei, vai até o seu estabelecimento e peça para que essa lei seja cumprida, tá? Outro ponto importante da lei é que em caso de vazamento ou roubo de dados, vocês têm que informar o seu cliente, né, aquele que foi afetado, e também tem que informar o órgão responsável, o órgão federal responsável pelo controle e implantação da lei, que é a Agência Nacional de Proteção aos Dados, a ANPD, se eu não me engano. Então, se houver vazamento de dados, você tem que informar o cliente, a pessoa que teve os dados vazados, e informar o órgão. Outra coisa é que toda empresa precisa ter uma pessoa responsável pelos dados. E essa pessoa ela é chamada de encarregado dos dados. Então você tem que deixar de forma visível, bem claro, o nome dessa pessoa e a forma de contato. Tá? Aí no formulário que a gente está mandando, a gente já deixou um espaço para você estar escrevendo. Pode escrever no computador ou imprimir e escrever a caneta mesmo. Coloca aí o nome de uma pessoa, um telefone e um e-mail para o seu cliente estar entrando em contato. Então esse encarregado é ele que vai receber a solicitação quando o cliente quiser saber quais são os dados, é esse encarregado que vai fornecer. Esse encarregado que vai fazer a correção dos dados, a anonimização e a exclusão. E também é o encarregado de dados que informa a Agência Nacional de que houve o vazamento ou roubo de dados. Se a sua empresa tiver site, é bom deixar no site claro, bem em destaque, quem é a pessoa responsável pelos dados. Porque se algum cliente seu abrir uma reclamação ao seu CNPJ lá na Agência Nacional, alguém da Agência Nacional vai entrar em contato com a sua empresa e ela vai procurar o contato do encarregado dos dados. Então, a princípio, deixa claro aí, tanto no seu estabelecimento físico quanto na internet, quem é o encarregado dos dados aí na sua empresa, tá? Sobre os prazos, o encarregado dos dados ele tem que fornecer a solicitação ou executar a solicitação em até 48 horas ou 2 dias úteis, tá? E em caso de não cumprimento, a empresa pode sofrer multa de 2% do seu faturamento, limitado a até 50 milhões. Então, pessoal, tudo que a gente passou aqui é a nossa interpretação da lei. Nós não consultamos nenhum advogado, nem ninguém da área jurídica para falar sobre isso, tá? Se vocês quiserem se aprofundar mais ou tiverem com mais preocupação, eu aconselho procurar alguém da área jurídica também. Mas eu acredito que fazendo tudo que a gente falou aqui, vocês provavelmente não terão nenhum problema. E caso a Agência Nacional divulgue alguma orientação diferente do que foi passado aqui, a gente vai estar acompanhando e informando vocês sempre que tiver alguma mudança, tá? Um abraço, até mais.